Fala galera, começa agora a sua dose semanal de empreendedorismo, bate-papo inteligente, entrevistas e dicas para você se conectar com a realidade do mundo dos negócios e do empreendedorismo. Esse é o Pulso Empreendedor aqui na RC7. Claro, você acompanha a gente também pelo YouTube, pelo Spotify, pelas redes sociais, e é o que a gente mais quer, que você interaja conosco, participa, deixa seus comentários, interage com a gente, dá também as suas sugestões e quem sabe você vem aqui no Pulso também contar a sua história, o seu case, já que neste ano, como a gente sempre reforça, nós estamos valorizando a história dos empreendedores da nossa região, do nosso estado, contando histórias de desenvolvimento de negócios, tecnologia, informação, tudo que você precisa para você estar antenado aí e empreender no seu negócio. Segue a gente aí no @Pulso Empreendedor. Eu quero citar, antes de apresentar o nosso grande convidado de hoje, um tema de primeira, é tecnologia de ponta, informação, coisa muito legal para você ficar ligado aqui. Antes eu quero apresentar aqui conosco a dica de gestão com a BeMind. A BeMind é o seu parceiro para terceirização dos processos administrativos no seu negócio. Se você não quer contratar alguém para cuidar disso ou não tem tempo para você mesmo fazer esse tipo de atividade, você consegue com um custo bem mais reduzido terceirizar as atividades, como pagamento de boletos, contas a pagar, contas a receber, toda a contabilidade do teu negócio com a BeMind. O que é legal é que além das rotinas operacionais, eles acabam também te dando informações importantes para você analisar, e claro, daí você tem que participar, para você analisar e tomar decisões sobre o rumo do teu negócio. 49999370001 é o WhatsApp da BeMind, também você encontra eles no @BeMind Soluções. Conosco também, sempre turbinando a tecnologia aqui dessa produção, desse estúdio, de tudo que acontece aqui no Pulso, a gente tem a AT Plus, com muitas soluções para o seu negócio. Além da tradicional banda larga, a gente tem soluções de criptografia, de segurança, soluções para o seu negócio ficar mais moderno, mais ágil, e aí você pode conversar então com o consultor aí da AT Plus no 4932400800, conhecer um pouquinho mais sobre os produtos e serviços. Menção ao Vini Chaves aí, que está numa feira aí, está viajando pela AT Plus, está sempre conectado aí com as novidades também. E conosco também nos investimentos a Nipur Finance. Outro dia encontrei o Wagner aí, também se tornou assessor aí na XP, na Nipur, com a XP Investimentos, e a gente estava falando sobre os ativos e esses momentos que a gente vive no nosso país, com tanta influência da política, tantas coisas que acontecem aí, você precisa ter uma boa assessoria. Então conta com a Nipur para você traçar os teus objetivos e fazer investimentos de forma organizada, programada, né? Hoje você tem praticamente toda a classe de ativos que existe no mundo disponível pela plataforma da XP Investimentos, e a Nipur te ajuda a traçar o teu caminho aí nesse mundo. Então conta com a Nipur no @Nipur Finance ou no WhatsApp 499-9956-8641. E agora vamos lá apresentar o nosso convidado de hoje aqui. Eu tenho a honra de receber o Rogério Hermínio da Silva, né? Ele que atua na Protect Solutions, uma empresa de tecnologia, eu diria de vanguarda aí, que está trazendo várias inovações, parcerias com gigantes aí da tecnologia também. E eu recebo ele no Pulso hoje, então, para falar um pouquinho sobre algumas novidades da inteligência artificial, sobre visão computacional, sobre um evento muito legal que vai acontecer aqui no Orion Park também, aqui em Lages. Então, primeiro, seja bem-vindo, Rogério, seja bem-vindo ao Pulso. É um prazer te receber aqui hoje. Opa, obrigado aí, Malek. Foi um prazer. Agradeço esse convite, né, de estar participando da RC7, desse programa tão importante. E realmente nós estamos trazendo um evento aqui para Lages, realmente em parceria com a Dell Technology, Axis Communications, mas a gente gostaria de falar um pouco mais sobre um evento que eu tive em Las Vegas agora no mês passado, então o evento mundial da Dell World. Então a gente teve um evento basicamente totalmente pautado em cima de inteligência artificial, tá? É o principal tema, então a gente sabe aí que alguns parceiros como a Dell, Nvidia, né, que gigante, vem crescido, né? De forma absurda, né, no último ano principalmente, né, teve um pico extremamente exacerbado, né, a gente vê que hoje está como entre a segunda e a terceira maior empresa em valor de mercado aí do mundo.
E é uma empresa que ela praticamente tem produzido a maior parte dos chips voltados para inteligência artificial. E nós, em parceria com a Dell, trabalhamos, né, para comercializar, né, e entregar soluções para os nossos clientes utilizando essas soluções. Então, todos os equipamentos, né, que a gente trabalha com a Dell, que são voltados e focados em inteligência artificial, eles acabam utilizando esses chips da NVIDIA e assim por diante. Então, né? você está conectado aí, na verdade, com um ecossistema que a gente diz que é mundial, Exatamente, de exatamente. grandes negócios que estão olhando para o futuro e estão olhando para essas tecnologias. Mas antes eu quero fazer aqui, eu quero voltar no tempo. Perfeito. Quero que você conte um pouquinho. Você já começou a Protect Solutions trabalhando nessa linha, nessa visão? Acho que não, porque não existia inteligência, né? Mas como que começou o negócio? Fala um pouquinho pro nosso ouvinte da tua trajetória também. O que te levou, né, a montar a empresa, a estar nesse negócio hoje? Então, Malak, voltando um pouco no tempo, né? Eu tô hoje com 42 anos, eu morei fora do Brasil por um tempo, então morei nos Estados Unidos entre 2000 a 2008, né? Quando eu retornei de certa forma focado no mercado de tecnologia, trabalhei em torno de 10 anos nesse mercado em outras empresas e faz 5 anos que eu estou com a Protect, né? Então a empresa lá, é uma empresa jovem, né? Teoricamente, é uma empresa que a gente iniciou já voltada para o mercado de tecnologia, mas muito mais olhando apenas para a parte de segurança da informação, que é uma das vertentes fortes nossa, né? Então, a gente olha muito para essa área de segurança da informação, gestão de dados, né? Então, o que é basicamente a inteligência artificial, como que ela trabalha, né? Ela precisa de uma base de informações sólida, né? Para que ela consiga extrair o melhor dessas informações e a generativa, que a gente acaba... que é o que a gente acaba falando um pouco mais hoje, ela acaba também ajudando em gerar novas informações e não simplesmente analisar dados do passado. Né? Entendi. Eu acho que é importante você colocar isso, né? Porque até era uma discussão sobre o ChatGPT, por exemplo, que eu acompanhei, né? O pessoal falando, mas ele fala algumas coisas erradas ali, né? É por conta dessa base de dados que você falou, né? Qual é a base que vai alimentar aquele sistema? E o ChatGPT, gratuito, na sua versão gratuita, acho que é a 3.5, Isso. a versão gratuita ali, ele está oferecendo uma ferramenta para as pessoas, mas vocês e essas grandes empresas estão pensando nessas soluções para outras empresas, né? Daí é um pouco diferente a base de dados, né? Então, o ChatGPT, na realidade, ele utiliza uma base global, obviamente com algumas restrições de legislação, a gente sabe que até por questões de privacidade, que é uma grande preocupação quando a gente olha para a inteligência artificial generativa. Inclusive tem alguns casos de escândalos e situações que vêm ocorrendo aí mundialmente de utilizar dados. Até agora teve um problema com pessoas nacionais e dados sendo utilizados na Espanha, se não me engano, de crianças e tudo mais. Olha Então, só. exposição de informação de certa forma tem um lado preocupante, né, quando a gente fala na exposição desses dados. E o que ele vai fazer com esses dados, né? Mas a base que é usada para o ChatGPT é uma base pública, né? De certa forma, informações que estão abertas, né? Tá na internet, vamos dizer assim. Exatamente. Tá É aquela que a gente dá aqueles aceites lá no Facebook e assim por diante. Mas quando a gente olha para dentro da parte corporativa, a gente pode usar a inteligência artificial generativa para uma série de questões internas, né? Então, por exemplo, eu posso usar para uma base de dados de vendas, né? Então, para gerar previsões futuras, né? de negócios, criar novos produtos, se a gente estiver falando de marketing. Então, dá para fazer muita coisa com a inteligência artificial e tudo isso depende do quê? Da tua base de dados e o que tu alimenta, o que tu ensina, né? O que tu coloca ali para ela. Você tocou um ponto crítico agora para alguns empreendedores que estão nos acompanhando aqui, né? Eu sei que você acaba atuando com empresas de porte médio, grande, empresas que já têm uma estrutura, mas eu fico pensando assim, talvez a grande preocupação de muita gente seja essa distância que existe no fato que eu vou relatar agora. A gente às vezes fala aqui, Rogério, no Pulso, que o empreendedor precisa ter os seus controles financeiros, ter um registro, e muita gente ainda não usa um sistema, não tem informações relevantes sobre o seu negócio, ou tem dificuldade em obter essas próprias informações sobre o seu próprio negócio. Como que fica a distância? Quando vocês estão falando em usar a base de dados com inteligência artificial generativa para gerar, né, possibilidades futuras,
versus aquele empreendedor que ainda nem controla direito e nem tem as suas informações direito. Parece que fica um vazio muito grande, né? Sim, sim. Então, Malak, o empreendedor, ele precisa se atualizar. O mercado está mudando, a gente está numa era, uma divisão de águas, né? Então a gente precisa, o empreendedor precisa pensar um pouco mais fora da caixa e sair um pouco do tradicional. Uhum. Caso contrário, ele vai ser engolido pelo mercado, né? A inteligência artificial generativa, ela está acelerando muito os processos, né? Então não dá mais para simplesmente ficar naquela questão, time que está ganhando não se mexe. Uhum. Hoje está mais ao contrário disso, né? A gente tem que estar inovando e modificando o tempo todo, caso contrário, o empresário ele vai chegar no momento que ele não tem mais como tocar um negócio, ele não vai ficar competitivo, né? Certo. Financeiramente, inclusive processos que ele vai demorar 10 vezes para fazer, uma outra empresa vai fazer às vezes com uma pessoa sozinha. Eu acho que isso dá uma diferença muito grande, né, no resultado das empresas. E eu acho que é um alerta aí para você que está nos acompanhando, ficar bem atento ao que a gente está falando, porque às vezes parece assim, né, Rogério? Teve aquele movimento da internet, né? Uhum. Não, tem que estar na internet. Muita gente saiu fazendo site, saiu fazendo alguma ação na internet, mas não sabia bem o que estava fazendo lá, né? Uhum. E ainda que a internet, né, é um ponto, né, é um marco também, é uma referência forte na mudança, né, dos hábitos, do consumo, do desempenho das empresas, a gente teve uma mudança que foi um pouco mais gradativa, né? Sim. Ainda teve um tempo para se adequar, né? Você acha que para a inteligência artificial a gente tem esse tempo? Não. Eu, sinceramente, entendo que o prazo é bem curto, né? Então, os empresários, eles precisam realmente acelerar, eles precisam pensar um pouco mais em como trabalhar as informações de forma inteligente. E principalmente para aquele, como tu comentou, não tenho ainda uma base de dados, que busque, no mínimo, sistematizar seu ambiente e colocar ali um sistema com uma base de dados, gerar informações corretas, né? Uhum. Alimentar de forma adequada para que posteriormente, quando ele for pensar em utilizar algum tipo de ferramenta dessa, que hoje ela tem se tornado muito acessível, né? Uhum. Então já foi algo que era muito caro fazer no passado, né, esse tratamento de dados. Mas hoje não é algo difícil de tu conseguir. Inclusive tem uma série de... a gente trabalha com alguns parceiros, mas tem muita coisa em cloud, né? Hoje na nuvem, que tu consegue fazer com baixíssimo custo mensal aí. Eu acho que isso é interessante, né? São soluções bem viáveis também para empresas que daqui a pouco querem, porque senão fica muito no imaginário, né? Não, mas inteligência artificial é só para aqueles gigantes da tecnologia, né? Você citou a Dell, né? Não, é para essa galera aí, né? Eu não tenho como fazer. Eu acho que você falou algo importante, que você pode se preparando com as informações, né? Sistematizando o que você tem para estar pronto para implantar algo. Agora vamos para um ponto de vista prático também. Uhum. Para você, obviamente é bem claro, né? As aplicações dessa inteligência artificial generativa. Porque como a gente falou, diferente de ter uma base de dados, você tem uma base de dados mais específica e aí você consegue criar coisas a partir dessa inteligência. Quais são as aplicações possíveis? Aonde que a gente pode utilizar esse tipo de inteligência? Então, tem uma série de aplicações, não vou entrar em nomes agora no momento, mas vamos falar aí, temos aplicações tanto pagas quanto aplicações totalmente gratuitas, que podem ser usadas, tem uma série de aplicações que tu pode baixar da internet, e tu pode instalar no teu ambiente, e ele começar a consumir esses dados e te entregar essas análises, né? Obviamente que exige um pouco de conhecimento para entendimento do que você está fazendo, mas desde que você tenha uma base de dados sólida, né? E válida, né? Que eu acho que um dos pontos que a gente vê maior dificuldade é em ter uma base de dados com as informações corretas. Não adianta a gente partir para algo de inteligência artificial se tu não tem o mínimo dever de casa. Certo. Se eu lanço meus dados financeiros corretamente, se eu cadastro meus pedidos, se a minha venda, eu tenho histórico. E trabalhar para cada vez mais cadastrar as informações que são relevantes para o teu negócio. Por exemplo, se eu tenho lá um CRM de vendas, né? E eu cadastro contato dos meus clientes, mas eu cadastro data de nascimento e assim por diante. Quanto mais informação eu tiver, mais eu vou estar pronto para gerar para que a inteligência artificial generativa consiga, né, me dar insights e me dar
ideias futuras do que eu fazer para o meu marketing, para minha venda e assim por Eu diante. conseguiria, por exemplo, fazer uma pergunta assim, para esse determinado produto, qual é a faixa etária média? E a inteligência me dá essa informação de forma muito rápida, mas ela conseguiria mais do que isso ainda? Além disso, ela poderia, por exemplo, eu preciso criar um produto novo, né? Ela conseguir desenvolver o produto novo para ti. Só. Ou como você mesmo comentou que é da área, né, de construção e tal, Isso. conseguir, a gente já viu vários casos aí que tem inteligência artificial que gera realmente o que um arquiteto normalmente faz, né? O desenho do ambiente, isso de forma automatizada, né? Sem tu ter que ter um humano por trás. Isso só com base, não só com histórico, mas também com esses algoritmos de inteligência artificial generativa que vão gerar essa informação para você. Então, praticamente todo setor do mercado, você acredita que pode utilizar? Todo o setor. Área jurídica, né, tem muito processo que hoje já é feito em cima disso. A tendência é que venha a ter decisões, né, que venham a ocorrer com base em inteligência artificial. Obviamente que exige de algumas liberações, né, do governo e assim por diante. Mas área jurídica, área médica em si, desenvolvimento de novos remédios, né, identificação de doenças e assim por diante. Então, muita coisa já vem sendo feita nessa área médica. A área de educação também, por exemplo, criar conteúdo personalizado para um aluno, ao invés de tu chegar lá e tem um livro geral para todo mundo, eu posso ter o meu livro, né? Então, que ele gere para mim, para minha pessoa, personalizado. Rádio, né? É um exemplo também, por exemplo, script do programa. Mas eu já vi que tem gente fazendo isso, eles vão lá e colocam lá no ChatGPT, faz o programa e alguém lê o texto. Quer dizer, uma outra inteligência cria a voz, gera a voz pelo texto e, resumindo, o trabalho se tornou bem menor. Mas, claro, também vou falar um caso aqui, eu dou aula na universidade e um dia eu digo, vou testar, eu preciso mostrar para os alunos, eu preciso também conhecer. E eu fui testar um pouco o ChatGPT, fui testar também o DALL-E, que era de desenvolvimento de imagens, ele estava na sua primeira versão ali na época, acho que agora já está na segunda versão, DALL-E 2. Então, gerando imagens, gerando textos, e eu fui ali brincar um pouco. E aí eu fiz uma pergunta, o ChatGPT respondeu errado. Daí vem uma primeira questão para te fazer. Qual o risco do uso da inteligência artificial em relação a esses possíveis erros? Porque mesmo que pode ser um erro de alimentação da base de dados, mas também pode ser um erro da inteligência. Você acredita que tem muito a resolver nesse lado, ou você acha que isso então, é pouco relevante? Para quem já está usando o ChatGPT, por exemplo, né, falando de conteúdo aberto, né, que a gente está vendo há um certo tempo, vocês devem ter notado que ele vem melhorando a cada dia, né? Sim. Então, assim, o interessante da inteligência artificial generativa é isso, que ela vai aprendendo e se auto-melhorando. Então, a gente usa muito no dia a dia aquela versão gratuita, né? Tem a versão que tu paga um mensal ali, ela já te entrega um pouco mais, melhor. Uma versão aprimorada, um pouco mais próxima, e inclusive, né, ela consegue fazer consulta online, né? Então, na versão paga, tu consegue... Isso a gente está falando de ChatGPT, não estamos nem falando que a gente pode chegar dentro de uma indústria ou algo nesse sentido. Mas olhando apenas ChatGPT, na versão paga, tu consegue... ele consegue fazer uma pesquisa em vários links de internet e ela te resumir algo, criar uma tabela comparativa para ti com dados atuais. Atuais, né? Legal então, isso. Isso é algo que tu consegue já com o que está aí, né? Livre, né? E a gente está falando de ChatGPT, mas tem várias outras, né? O Google tem feito seu movimento e várias outras grandes empresas. A Microsoft agora também... com o Copilot, né? Não sei se vocês já ouviram falar. Eu não ouvi. Eu fiquei meio no ChatGPT em alguns ali. Tentei eu acho que o DaVinci, mais na parte de imagens, alguma coisa então, assim, mas não... até um ponto interessante, eu estava no evento agora em Las Vegas no mês passado, no evento da Dell, o Dell World. É um evento grande, assim, ele acaba sendo em parceria com a Microsoft, com a NVIDIA, com vários outros fabricantes, vários outros parceiros grandes. E um dos itens que eles estavam até mostrando o lançamento era dos novos computadores da Dell com o Copilot. Que é a inteligência artificial já embutida no chip. Né? Então, inclusive, eles estão vindo, são computadores que estão sendo lançados agora com o mesmo chip que vem nos celulares Android, que é o Snapdragon, né? Que a gente chama. E esse chip, ele já tem aí uma vertente muito melhor para a inteligência artificial do que o tradicional que a gente usa no dia a dia.
E esses computadores já estão vindo com isso embutido. Eu vi também que a Apple também está lançando agora no próximo iPhone, agora está vindo já com inteligência artificial nativa. Então, isso já vai facilitar um pouco mais. Inclusive, né, um Word, por exemplo, consegue hoje já usar o Copilot para te ajudar a escrever o teu conteúdo dentro de um Office, dentro de um e-mail, para ele já te gerar uma resposta automática, né? Pô, com base no que tu recebe Com e que tu frequência ali. responde e o entendimento que ele tem, ele mesmo já gerar uma proposta para uma resposta para ti. Você só valida ali. Isso, e tu reduzir teu tempo do dia a dia de operacional mesmo, né? De ficar ali. Pô, é legal isso, quando você fala assim, até o nome é muito bem escolhido, né? Parece que você sentou ali na cabine do piloto e do lado você tem o teu copiloto, É isso aí. a inteligência artificial te dizendo, né? Que nem um navegador mesmo, né? Ó, você vai fazer uma curva brusca à direita. É isso, é isso aí. Mas é muito legal, só que você falou um ponto que me chamou muita atenção, que é tudo que a gente falou, algumas das coisas que a gente falou estão baseadas nessa inteligência gratuita, no que está disponível aí. Uhum. O que é possível fazer dentro de uma indústria, por exemplo, você falou que dentro da indústria se tem N possibilidades. O que é possível dentro de uma indústria com algo pago, então, com algo já mais aprimorado e de melhor que a gente tem de tecnologia? O que dá pra gente imaginar, assim? Então, dentro de uma empresa, né, tu vai ter tua base de dados e tu pode ter N ideias, né? Com o ChatGPT, ele usa essa base pública com informações que estão ali. Mas imagina que você tenha o histórico total da sua empresa, seu banco de dados lá de 10, 20, 30 anos, e tu apresenta isso para uma inteligência artificial generativa, e como isso pode te ajudar no teu marketing, na tua venda, insights de produção, como organizar melhor a tua produção no dia a dia. Isso tudo pode ser feito. Então, assim, tem muita... o céu é o limite, né? Na realidade. Dá pra pensar assim, né? Às vezes a gente lê algumas histórias nos livros, tal, de algum empresário que conseguiu fazer uma correlação entre um produto da empresa, um período de vendas, inovar alguma coisa naquela empresa. Você acredita que a inteligência artificial poderia fazer correlações, então, daqui a pouco dizer, olha, é melhor tu parar de produzir esse produto aqui, começar a focar nesse aqui, porque analisando alguns indicadores do mercado, do teu histórico, esse produto aqui você vai precisar ter em estoque, tu não tem. Você acha que é possível ter esse tipo de situação? Isso a gente consegue, até um certo ponto aí já era possível fazer com inteligência artificial tradicional, né? Porque tu já tens o histórico e ele simplesmente está te dando um insight lendo ali. De forma mais rápida. Agora, né? A inteligência artificial generativa, ela vai além um pouco, ela consegue criar um produto, por exemplo, eu fabrico essa garrafinha de água no formato X, mas ela consegue cruzar informações daqui com o mercado externo e ela talvez gerar um novo produto. Olha, se for com esse rótulo, com isso, com aquilo, ela já gerar um produto novo para ti e tu conseguir colocar no mercado sem ter que ter uma pessoa por trás pensando. Aí que tá o negócio, é generativa, ela tá mais ligada à própria criatividade, ao processo de usar alguns inputs ali para transformar tudo isso em algo novo mesmo. Aí começa uma reflexão profunda também sobre a questão do papel do ser humano nisso tudo, porque então, né, nós que nos julgamos os empreendedores, criativos, líderes de empresas, não, eu crio, tem bem aquele clássico do filme lá, né, da Apple, do Steve Jobs, né, ele comandando aquela equipe, desbloqueando a mente de uns, não, eu quero que vocês façam isso, vocês estão pensando errado e tentando mudar as mentalidades. Tu acredita que a inteligência artificial pode ser esse personagem agora, então? Então, eu entendo que a inteligência artificial, ela, pelo menos no momento, né? Futuro a gente não sabe como vai ser exatamente, mas assim, que ela vai ser uma parte do ser humano, né? Hoje tu não vai conseguir mais ser um empresário daqui mais um tempo se tu não tiver esse braço robótico que é a inteligência artificial, né? De certa forma a gente já está sendo um cyborg, né? Eu tava pensando isso. Eu gosto daqueles filmes de ficção. Parece aquela coisa que começa com um celular, com um smartphone, tá no bolso, daqui a pouco tá meio acoplado em tudo que a gente faz, daqui a pouco tá até no óculos da gente ali, também já tem
tecnologia acoplando isso. Daqui a pouco eu tô olhando para a Marina aqui, não lembro o nome da Marina, ele me diz, não, é a Marina, já não passo mais vergonha de esquecer o nome das pessoas também. Mas É bom isso aí. daqui a pouco começa a ajudar em outras coisas também, é um assistente para tudo, né? Um assistente para tudo. Carro, né? Hoje a gente já vê isso rodando no dia a dia também. Então, quanto mais avançado, a gente olha os Tesla, que carro que já estão mais avançados, os chineses aí também, que a gente está vendo com muita tecnologia embarcada. Mas a inteligência artificial generativa, ela vem com esse propósito realmente de apoiar, né? Então, o ser humano, eu entendo que ele vai ser muito melhor com a inteligência artificial generativa. Obviamente que alguns trabalhos, eles vão precisar se adaptar, né? Alguns vão se adaptar, outros vão deixar de existir, mas vão gerar muitos novos trabalhos e melhor, né, para o ser humano, né? Acho que a gente cada vez vai precisar fazer menos trabalho braçal, né? E pensar no que realmente faz sentido. Muito legal isso. Esse primeiro bloco foi recheado de informações, novidades, mas a gente ainda tem um segundo bloco com muitas informações. A gente ainda quer falar de visão computacional e, claro, do evento que vai acontecer no Orion Parque Tecnológico, que eu quero que você fique ligado em tudo isso. Então não sai daí, a gente já volta com o Pulso Empreendedor. Nós estamos de volta com o Pulso Empreendedor, o seu programa de empreendedorismo, hoje conversando com o Rogério Hermínio da Silva, ele é da Protect Solutions e a gente está falando de inteligência artificial, de tecnologia, inclusive de um evento que vai acontecer aqui na Serra Catarinense, que você também tem que estar ligado no que está acontecendo aí no mundo todo aí, e a gente vai ter esse assunto daqui a pouquinho. Continuando, Rogério, a gente falou no primeiro bloco bastante sobre inteligência artificial generativa, aplicações, né, o uso disso na indústria, nas empresas, mas tem um outro setor que vocês acabam atuando, que existe uma relação importante, mas que é um setor que também é muito importante para o mercado e para as empresas, que é justamente essa visão computacional. Fala para a gente um pouquinho o que é a visão computacional e como que vocês têm ajudado as empresas. Opa, tudo bem, Malek? Então, com relação à visão computacional, né? De certa forma, a gente pode trabalhar com machine learning, com inteligência artificial, porém a gente usa câmeras para trazer essa visão, né, artificial aí para o segmento. E com a visão computacional, é possível automatizar muita coisa, desde a área de qualidade, por exemplo, numa indústria, né? Então, eu tenho lá uma linha de produção com itens passando numa esteira e eu quero, ao invés de ter uma pessoa, né, verificando, vou pegar um exemplo, o olho ali selecionando o produto e tal, e validando se realmente o produto ele está com a qualidade esperada, né, que foi setado lá pelo seu setor. Eu preciso que não tenha um arranhãozinho, eu preciso que não tenha um buraco, ou, né, o tamanho não está adequado. Então a gente pode ver isso aí funcionando, tá? Até de vez em quando, né, de tempos em tempos, a gente faz algumas visitas à fábrica da Dell, que é em São Paulo, e a gente leva alguns clientes, né, para visitar e conhecer também o processo produtivo, e eles estão com a implantação disso aí na prática, assim, fenomenal. Inclusive, não apenas para a visão computacional olhando qualidade, a gente não pode filmar e tirar foto lá, então, infelizmente, né, mas eles usam muito para a parte até mesmo de cuidado dos colaboradores. Então, para garantir que não abre um braço demais, para que não tenha problema de trabalho futuro, né? Entendi, então, tem assim, os limites também de trabalho, né? Você vai invadir a área de uma máquina, na questão de segurança, então isso aí também tem um potencial enorme. Na questão de segurança, é absurdamente possível fazer praticamente de tudo. Então, assim, por exemplo, a área de segurança do trabalho, que tu comentou em segurança agora, né? Então, a gente está lá com um colaborador que ele precisa ir numa área da indústria que é restrita e precisa estar lá com os EPIs colocados e assim por diante. Uma área de construção civil que vai subir num prédio e poderia, por exemplo, estar caindo de lá ou algo nesse sentido. Ele vai precisar ter todos os EPIs. Então, ele pode ficar na frente de uma câmera, a inteligência, né? Tu vai treinar ela para identificar aqueles padrões, né? Se está com o cinto, se está com todos os itens, o capacete e tudo mais. E ela vai verificar e vai dar um ok, liberar, abrir uma porta, por exemplo, para essa pessoa seguir adiante aí
na indústria e conseguir efetuar seu trabalho com o mínimo de risco possível, né? Garantir essa segurança para a empresa também. Eu fico imaginando, né, como tem diversas aplicações para isso, né? Dá para a gente imaginar. Eu não sei se existe já, deve existir alguma coisa na relação ao diagnóstico na saúde também. Não sei se você visualiza algo assim. Então, tem algumas coisas na área da saúde, inclusive a gente olhando até na parte de gestão de pacientes mesmo, né? Então, por exemplo, tá num local ali do hospital, numa recepção ou num quarto, né? Onde a pessoa ela pode desmaiar, por exemplo. Então, tu consegue treinar ela para detectar se a pessoa está passando mal, se ela desmaiou, dependendo do que está acontecendo, ou até mesmo de um roubo que possa vir a acontecer, se a pessoa entra armada no local. Tudo isso dá para detectar com padrões e a inteligência artificial que vai ficar por trás desse modelo, né, da visão computacional, ela já vai detectar e alertar um operador ou, né, acionar um dispositivo e assim por diante. Então, tem muita coisa que pode ser feita com visão computacional. Muito legal. E aí, eu queria entrar um pouco nessa questão, como que vocês têm ajudado as empresas, né? Porque vamos falar um pouco da Protect mesmo. Acho que seria legal a gente citar um pouco, porque, ok, a gente consegue ver que tudo isso está disponível, mas como que é o processo hoje de ajudar uma empresa efetivamente a implantar algo? Como que vocês trabalham também? Perfeito. Então, normalmente, como que a gente segue o processo, né? Então, a gente visita a empresa, entende lá a necessidade, né, do empresário. Tem um problema X aqui para resolver. A gente traz para dentro de casa, junta esse time de especialista com alguns, tanto da nossa equipe quanto da equipe dos nossos parceiros. Então, Dell, Axis e alguns outros parceiros como Microsoft e assim por diante, que a gente junta nesse pacote e a gente consegue identificar uma solução para esse problema. Então, semana retrasada a gente foi numa empresa onde eles trabalham com disco de freio, né? Então, fabricam discos de freio e até eles comentaram que tinha um problema na produção deles, que eles precisavam ficar visualizando isso e muitas vezes o produto ele passava com uma falha e eles iam detectar isso lá na frente da produção, o que gerava um prejuízo muito grande. Então, depois de ter feito todo um processo, um lote inteiro, e na visão humana, muitas coisas ela acabam passando batido também, porque o operador ele cansa, né? E assim por diante. Então, se tu tem um trabalho de uma IA treinada olhando para isso, por isso que a gente fala na parte de servidores e infraestrutura por trás para trabalhar esses dados, porque quando a gente fala de algo pequeno, né, simplesmente uma câmerazinha lá talvez resolva o problema. Mas quando tu tens uma massa de dados que tu tem que alimentar com bastante informação e várias imagens para fazer essa comparação se o produto está de acordo ou não, ele precisa um pouco mais de poder de processamento, né, onde a NVIDIA entra aí com bastante força. Mas a gente consegue, em conjunto, chegar numa solução para esse problema e apresentar uma proposta, implantar e assim por diante. Então hoje vocês têm uma parceria que eu acho que é muito importante, porque tem essa parte, né, que é da inteligência do negócio, aí você tem toda uma parte operacional, mas você tem, vamos dizer assim, o que a gente pode dizer que é o soft e o hard também. Você tem toda a parte de parceiros para conseguir atender essa questão. E aí deixa eu te fazer uma pergunta, foge um pouco, mas tem relação. Claro. Como que você conseguiu construir essas parcerias? Porque é um negócio muito inovador e você tá com grandes como a Dell, você citou a NVIDIA e tem acesso a tudo isso, né? Fala um pouco agora do lado do empreendedor. Perfeito. Como é que você conseguiu também levar a Protect Solutions dentro dessas parcerias, né? E dentro desses grandes movimentos mundiais, como você falou, que esteve recentemente, né? Então, Malek, na realidade, a gente, quando iniciou a empresa lá em 2019, então, quando a gente começou a trabalhar um pouco com... eu comecei a trabalhar com a Dell em 2020, né? Então, assim, bem no pico da pandemia. Ali, né? Pandemia que a gente estava iniciando, deu aquele pause lá, né? Ficou uns 3 meses ali no... Mas foi um movimento muito acelerado, né? 2020 foi um ano muito bom, 2021 foi um ano melhor ainda, né? A gente tava... A tecnologia, ela se sobressaiu muito naquela época, né? Teve uma necessidade, as pessoas começaram a enxergar a tecnologia ainda com mais força. E a gente começou essa parceria com alguns fabricantes, e a Dell foi um deles que a gente iniciou logo de start aí. E a gente vem fazendo um trabalho muito bom com eles, né? Então a gente tem muita gente da Dell que vem nos visitar, vem visitar os clientes com a gente o tempo todo. Inclusive vão ter algumas pessoas no evento, né, da Dell ali.
E com base nesse fabricante, a gente acabou expandindo as parcerias até por movimento de negócio deles também, tá? Então, eles são parceiros de vários outros, né? Então, são Eles parceiros também querem ter essa capilaridade, né? E Com precisam cer- dos parceiros locais, nas regiões, né? Isso mesmo. Então, eles precisam dos parceiros que consigam estar mais próximo do cliente, entender, ter o feeling do cliente, da realidade, do mercado que ele está atuando e assim por diante. E com base nisso, a gente foi fechando com esses outros parceiros até para conseguir entregar as soluções para o cliente de forma completa, né? Porque cada fabricante desse tem até um certo ponto. Mas quem junta tudo isso e faz isso funcionar na prática, acaba sendo os parceiros como a Protect. Tá certo. Agora eu acho que a gente tinha que deixar também a oportunidade, porque eu teria mais um monte de pergunta para fazer aqui e a gente fica curioso, né, Rogério? Porque é um tema que, né, que instiga, né, a questão da criatividade, do futuro, soluções para as empresas, para a sociedade também. Eu vejo também com uma ferramenta gigante para a questão da própria sociedade. Você falou da empresa, a gente falou de empresas, mas, por exemplo, poder público também, Imagina. na parte de segurança, de monitoramento, de informação, né, de dados, enfim, também, se a gente for olhar o volume de dados que o poder No público público é gigante, muito maior. né? Então a gente tem uma solução que é muito efetiva para todas as áreas da vida humana, né? Mas eu quero deixar aqui pros empresários que estão acompanhando o Pulso, pros empreendedores aí, então se você tem uma empresa, se você precisa, né, dar uma olhada nisso, você tem um volume grande de dados que precisa analisar, você tem um volume grande de nota fiscal, de circulação no teu negócio, você precisa estar muito atento a isso, né? Talvez o empreendedor que ainda está começando, como a gente falou, que ainda não tem as informações sistematizadas, talvez seja um pouco cedo ainda, precisa primeiro fazer o dever de casa para depois se conectar com isso, mas você que já tem uma empresa, eu sei que tem empresas na região aqui com 30 anos, 40 anos, que tem um volume enorme de dados, de informação, tem que estar antenado, tem que estar ligado nisso, e vai ter um evento então no Orion Park no dia 10 de julho, é isso? 10 de julho. A gente vai ter dia 9 em Criciúma. Legal. E dia 10 de julho a gente tem uma réplica do evento aqui em Lages. Fala para nós, Rogério, por favor, o que vai ser o evento, o que vocês vão trazer aqui no Orion Park Tecnológico? Perfeito. Então, o evento ele vai iniciar ali por volta das 2 horas, tá? Ele vai ter um start. A gente vai ter um case de sucesso, na realidade, de uma empresa da região, tá? Que vai estar apresentando um case. Qual que é o setor, assim, só pra gente... É uma empresa de alimentos. De alimentos. De alimentos. Legal. Tá? Então, uma grande empresa do setor de alimentos aqui da região vai estar apresentando um case de sucesso e, posteriormente, a gente vai entrar com algumas apresentações do time da Dell, onde vai ter o Thiago Flack, que é um especialista da área, inclusive ele é pós-graduado, tem MBA na área de agricultura de precisão, então ele tem alguns pontos aí que agregam bastante, tá? Então é um cara de mercado aí há muito tempo trabalhando na Dell, acho que se não me engano ele está uns 12 ou 15 anos já trabalhando na empresa. Posteriormente nós vamos ter algumas outras pessoas também da Dell, num segundo momento, falando um pouco, a gente vai falar de inteligência artificial generativa. Depois nós vamos entrar aí com visão computacional. Legal. E vamos ter um time da Axis também, que vai estar falando sobre aí as soluções, né, corporativas que a Axis possui para a parte de visão, que pode ajudar tanto no ambiente de segurança, né, como também na parte de visão computacional que a gente está falando. E são parceiros que se agregam, tá? Um ajuda o outro a conseguir montar o ecossistema para atender aí o cliente. Isso é muito legal e acho que é uma visão que está acontecendo aqui na Serra Catarinense. Inclusive, é bacana saber que o Orion é parceiro, que a própria Uniplac também é parceira, também vai estar presente no evento, e que a gente tem, né, as empresas cooperando para trazer esse tipo de solução. Então, eu fico muito feliz de saber que vamos ter um evento no dia 10 de julho, então, às 14 horas, lá no Orion Parque Tecnológico, para você que é empresário aí, né, manda o teu responsável pela tecnologia, ou vai você também tá por dentro dessas soluções e ver o que você pode ganhar de produtividade, melhorar o seu negócio. Acho que esse é o grande ponto. Conhecer pessoas também, né, ver o que está disponível. São soluções que estão próximas aqui. A gente tem orgulho de ser serrano, de ser catarinense. A gente tem esse privilégio de poder conversar, né, com pessoas como o Rogério aqui e de trazer essas ideias. Então não perca, esteja junto lá. Quero agradecer o Fabrício aí, que também fez a ponte, Natan também, o pessoal que fez a ponte aí, para eu estar aqui hoje conversando com o Rogério. Perfeito. Também, nesse bate-papo muito legal. Rogério, a gente está no final do programa, e aí eu quero deixar então aquele minutinho final para, primeiro, né, quero te agradecer mais uma vez pela tua presença e por
pô, trazer tanta novidade, tanta informação legal, de uma forma tão bacana, tá disposto, tá aqui em Lages conosco. Eu sei que você tem uma agenda cheia, né? Já vai pegar a estrada, já tá, né, tá rodando aí sempre, mas te agradecer por disponibilizar esse tempo pro Pulso, pro ouvinte do Pulso Empreendedor aí, e deixar então esse minutinho para tua mensagem final. Opa, perfeito. Malek, agradeço novamente o convite, né, da RC7, seu aí para estar participando, também o pessoal que nos apoiou, né, o próprio Natan, que fez todo o intermédio com o Fabrício aí também, né, e pessoal, os nossos contatos vão estar disponíveis, né, a gente vai estar passando aí para o pessoal, então quem quiser participar do evento, por favor, né, entre em contato conosco, né, o pessoal vai estar lá disponível, né, o Natan, na realidade, que vai estar fazendo esse filtro ali, e fazendo as inscrições de vocês, então vai ser um evento bastante legal, vai ter um happy hour no final, um choppzinho, então Legal. é importante para os empresários conseguirem participar e ter esse conhecimento, né? Com certeza vai agregar aí no dia a dia de cada um. Muito legal, parabéns pela iniciativa, pelo movimento, e tem algum link para o pessoal se inscrever, você pode nos passar, a gente bota aí no Pulso também depois. Vai ter um link para inscrição, a gente passa para vocês ali. Então tá legal, obrigado, obrigado mais uma vez. Opa. Obrigado a você que ficou conosco, meu agradecimento como sempre vai ao próprio Ordem Parque Tecnológico, que é nosso parceiro aqui, também ao Clube de Negociadores e a você, ouvinte, que está sempre conosco aí empreendendo e trazendo essas novas ideias. Segue o Pulso.